Agora sim. O Brasil deve registrar mais de 10 mil casos de linfoma não Hodgkin nesse ano, de acordo com o INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer. A semana começou com a notícia de que o ator Edson Celulari foi diagnosticado com a doença. O linfoma é o 6º tipo de câncer mais comum em todo o mundo. Ele atinge o sistema linfático, responsável pela defesa do corpo. Por esse sistema circulam os glóbulos brancos. Eles atuam no combate a doenças provocadas por vírus e bactérias. O sistema linfático é composto também pelos gânglios. Os gânglios normais, com 3 ou 4 milímetros, são esses pontinhos pretos que aparecem na imagem ampliada. Com câncer, eles crescem de forma desordenada. Existem 2 tipos de linfoma, o linfoma de Hodgkin e o linfoma não Hodgkin. O não Hodgkin é o mais comum. De acordo com o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, o Brasil deve registrar 10.240 casos de linfoma não Hodgkin em 2016, com incidência maior em homens. O ator Reinaldo Gianecchini e a presidente afastada Dilma Rousseff enfrentaram e venceram a doença. O governador licenciado do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, trava uma luta contra o câncer. Bom, para falar sobre esse tipo de câncer, eu converso aqui no estúdio com o oncologista Felipe Scheinberg. Ele é do Hospital Beneficência Portuguesa aqui de São Paulo. E como você sabe, você deve participar dessa entrevista. Manda a sua pergunta, manda a sua dúvida para a gente, g1.com.br/globonews. Ou então você pode ligar para a nossa central de atendimento, 4002-2884. Doutor, boa tarde, muito obrigada por estar com a gente aqui hoje, para a gente tentar esclarecer e entender um pouco melhor o que é essa doença. Acho que a primeira pergunta é bem abrangente mesmo. Eu queria que o senhor explicasse o que é essa doença. Qual é a diferença de um linfoma não Hodgkin para um linfoma Hodgkin? O que é exatamente esse câncer? Boa tarde, Cris. Boa tarde a todos os telespectadores da Globo News. O linfoma não Hodgkin e o linfoma Hodgkin é tudo linfoma, ou seja, é um câncer, é uma neoplasia do sistema linfático e imunológico, como foi apresentado na chamada do segmento aqui. O sistema imunológico que nós temos em humanos é bastante desenvolvido, ele é muito sofisticado. Ele é, inclusive, um dos motivos pelo quais nós, humanos, somos uma espécie tão dominante na Terra, porque nós temos essa defesa. Porém, essas células que compõem o sistema imunológico também podem se tornar malignas. Do mesmo jeito que células da mama podem se tornar malignas, do mesmo jeito que células da próstata podem se tornar malignas, o sistema linfático, as células que compõem o sistema linfático podem se tornar malignas. Então, a gente tem os linfócitos, que são as células, os linfonodos, que são as ínguas espalhadas pelo corpo, e o linfoma, que é o câncer, que é a manifestação maligna dessas células. Já tem um monte de perguntas de telespectador. Vamos então logo para a primeira aqui, do José Augusto Machado. O linfoma não Hodgkin pode ser um sintoma de quem é HIV positivo? Olha, existe um tipo de linfoma não Hodgkin que é chamado associado ao HIV. Então, pacientes que são HIV positivos, eles têm uma predisposição maior a ter um linfoma não Hodgkin, e não linfoma de Hodgkin, é não Hodgkin no caso do HIV. E nesse caso é uma entidade separada, distinta, que nós denominamos de linfoma não Hodgkin associado ao HIV. Existem algumas infecções que podem predispor ao aparecimento do linfoma não Hodgkin, o HIV é um deles. Doutor, por que fala-se muito que o linfoma não Hodgkin seria um câncer raro? E a gente a toda hora vê casos de linfoma não Hodgkin em pessoas conhecidas, pessoas públicas. A gente viu aí na reportagem agora, a presidente afastada Dilma Rousseff já teve, se curou, que bom. O ator Reinaldo Gianecchini também se curou, ótimo, que bom. Agora o Edson Celulari, o outro ator, também está com esse problema. O governador afastado do Rio também, Pezão, também está. Glória Pérez, autora de novelas da TV Globo, também se curou, que bom. Mas é raro ou não é, afinal? Olha, Cris, de um modo geral, os tumores hematológicos, e o linfoma é um deles, eles são, de uma maneira geral, mais raros, comparados, por exemplo, com câncer de próstata, câncer de pulmão, câncer de mama. Então, os hematológicos, que fazem parte do sistema do sangue, são mais raros. Agora, dos hematológicos, os linfomas são os mais comuns que a gente acaba vendo na especialidade da hematologia. Então, eles não são tão raros assim para quem vê esse tipo de tumor hematológico, e não tem havido aí um aumento de incidência. Apesar de ter tido aí um maior espaço na mídia, na imprensa, pelas pessoas aí conhecidas pelo público terem o linfoma, é uma questão de
de números e ciência. Não há um aumento de incidência, há um aumento de um awareness, vamos dizer assim, pelo fato de pessoas aí no Brasil, pelo menos, que porque são conhecidas. Porque são pessoas conhecidas que têm, e por isso é divulgado. Isso. Como é que se dá a manifestação dessa doença? Olha, Cris, como é uma doença que é dos linfócitos e das ínguas, primariamente, a principal manifestação é um inchaço, um aumento dessas ínguas, ou desses linfonodos, que é o termo um pouco mais técnico. E eles aumentam, sem motivo. Sem motivo. A pessoa está bem, vai no espelho, ou o marido, uma esposa, nota, passa a mão, nota que tem um pescoço, a própria pessoa passa a mão na axila e nota, não está infectada, não tem nenhuma infecção associada e vê que tem um aumento desses gânglios. Agora, esses gânglios podem aumentar também na região do tórax e do abdômen, aí eles são menos visíveis, porque você não enxerga o que está acontecendo dentro do abdômen e do tórax. Aqui na região da face, do pescoço e da axila, geralmente ele vem mais à tona, mais rápido, porque as pessoas reparam isso de maneira mais rápida. Mas lembrando que também esses gânglios estão presentes no tórax e na região do abdômen, às vezes podem crescer bastante, sem que a pessoa E como perceba. diagnosticar isso? É só com exame mesmo, no caso de abdômen e tórax? Aí ela pode crescer a um ponto bastante grande que começa a dar sintoma. Começa a dar um pouco de falta de ar, começa a dar dor, aí a pessoa vai no médico, faz ultrassom ou uma tomografia e você vê lá que tem um aumento dos gânglios naquela região. Vou pedir para o senhor continuar com a gente aqui, que a gente tem várias perguntas de telespectador. Já já a gente volta a conversar. Daqui a pouco, então, eu volto a conversar com o oncologista Felipe Schembeck. Participa, manda a sua pergunta para a gente, g1.com.br/Globonews. Eu vou voltar a conversar com o oncologista Felipe Schembeck, do Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo, sobre o linfoma não Hodgkin. A gente teve muita pergunta, agradeço a participação de vocês, adoro quando vocês participam muito. Eu já combinei com ele que as perguntas que eu não consegui fazer aqui ao vivo, ele vai responder pra gente. Correto. Né, doutor? Sim. Vamos lá. Pergunta do Douglas Travassos do Carmo. Existe algum hábito de saúde que pode provocar o linfoma não Hodgkin? Eu vou juntar com a próxima pergunta, que tem a ver também com hábitos não saudáveis nesse caso, se o cigarro pode causar esse tipo de câncer. Essa é do Renan. Sim. Olha, Cris, o linfoma não Hodgkin ele não está associado a hábito alimentar, hábito social, peso, diferentemente de outros tipos de cânceres, tipo, por exemplo, o pulmão, que tem uma associação muito forte com o cigarro. O linfoma não Hodgkin ele não tem essa associação. As associações que existem com o linfoma não Hodgkin são algumas infecções, que a gente discutiu há pouco, e um estado imunossuprimido que pode levar a esse tipo de linfoma. Mas hábito social alimentar não costuma estar associado com nem o cigarro. Nem o cigarro. Vamos para a próxima pergunta, então. Os nossos telespectadores, enquanto eles colocam aqui no telão... Ah, já entrou. Existe alguma faixa etária em que a pessoa pode desenvolver esse tipo de câncer? Emanuel Messias, de Canela, no Rio Grande do Sul. Olha, Manuel, são vários tipos de linfomas que existem, mais de 50, 60 subtipos. E dependendo do subtipo, existe sim uma preferência por uma determinada idade. Por exemplo, o linfoma de Hodgkin, ele é comum em pacientes jovens, de 15 a 30 anos de idade. A gente vê muito pacientes jovens com linfoma de Hodgkin. Tem alguns tipos de linfoma não Hodgkin que ocorrem preferencialmente em pessoas de mais idade. Então, dependendo do subtipo de linfoma, ele pode sim ter uma preferência em relação à idade e às vezes até sexo. Daurides Dantas, como prevenir a doença? Tem sintomas claros? Olha, os sintomas são aqueles que a gente conversou, do aumento dos gânglios, às vezes ele pode vir acompanhado de febre, sudorese ou suadeira, perda de peso. Esses são os sintomas. Não tem uma maneira de prevenir esse tipo de linfoma e não tem uma maneira de você, por exemplo, fazer um check-up e detectar. Não existe um check-up. Essa é a minha pergunta. Não existe um check-up para linfoma. Que nem a gente tem, por exemplo, screening ou programas de prevenção ou detecção precoce para alguns tipos de outros tumores. Para linfoma, isso não existe. Bom, doutor, eu tenho muitas... olha, minha editora Steph está dizendo que eu posso fazer mais uma pergunta. Então vamos para a próxima. O linfoma não Hodgkin pode ser transmitido geneticamente de pai para filho? Pergunta do Hernani. Não é o tipo de doença que passa de pai para filho. Os casos que a gente vê de linfoma não Hodgkin, a gente chama de esporádicos ou adquiridos. Eles simplesmente ocorrem sem que haja uma base, vamos dizer assim, genética ou hereditária para o seu aparecimento. Bom, agora sim, infelizmente, nosso tempo acabou. Poderia fazer todas as perguntas aqui, mas como a gente prometeu para o nosso telespectador, ele vai responder e a gente vai colocar disponível no nosso site. Doutor, muitíssimo obrigada por passar essa edição inteira com a gente. Acompanhou todo o noticiário de política, né? Obrigada.